Olimpíadas de Paris, um show de profanações, contradições e incoerências. Vamos falar aqui nesse vídeo um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né? Vamos começar aqui com a história, então, rapidamente, aí dos Jogos Olímpicos. Então, eles surgiram, havia na realidade, na Grécia Antiga, os Jogos Pan-Helênicos, e dentro dos Jogos Pan-Helênicos havia as Olimpíadas. As Olimpíadas aconteciam na cidade de Olímpia, e eram feitas em honra ao deus Zeus, né? Então, nesses jogos, então, na cidade de Olímpia, se reuniam lá os competidores, não podiam participar escravos, nem mulheres, nem estrangeiros, se acendia o fogo, né? Fogo sagrado em honra a Zeus. Lembrando que na Grécia Antiga, tanto em Roma, o fogo, na realidade, representava os mortos, né? Então, na realidade, o culto mais antigo que se tinha em Grécia e Roma não era desses deuses poderosos, aí, como Júpiter, Zeus, Poseidon, Marte, etc. Mas sim o culto aos mortos e ao fogo sagrado, né? Em Roma, o fogo sagrado era associado à Vesta, e toda a cidade grega lá tinha o seu fogo, né? Com o passar do tempo, aí esses deuses aí do Olimpo tiveram, então suplantaram, ficaram mais famosos, mais conhecidos, mais disseminados que o fogo sagrado, que o culto aos mortos. Porém, o culto aos mortos e o fogo sagrado nunca desapareceu, nem de Roma, nem da Grécia Antiga. Então, havia o fogo, havia o culto aos Zeus, ou seja, era um espetáculo religioso e pagão na Grécia. Lembrando que nesses jogos aí de Olímpia, lá na Grécia Antiga, também havia palestras, né, de historiadores, filósofos, sábios e recitais de poesia, não eram só competições. E as competições envolviam luta, corrida, esportes relacionados com cavalo, etc. Muito do esporte na Grécia, para não dizer todo ele, era voltado para a preparação para a guerra, né? Então a pessoa, as crianças, jovens já eram treinados nos ginásios, né, tendo em vista a guerra. É lógico que associava a prática de esportes também a paideia, a formação do caráter, a formação do homem grego. Então ele tinha uma dupla finalidade, o esporte. O esporte voltado para a paideia, formação do caráter, das virtudes, e também como preparação da guerra. E esses jogos atraíam várias cidades, inclusive Roma participava dos Jogos Pan-Helênicos, porque na realidade a origem de Roma, né, também tinha lá uma sua ascendência romana, assim como latina, sabina e etrusca, né? Então, agora com o passar dos tempos, quando o cristianismo tomou conta do Império Romano, né, mesmo da Grécia, os Jogos Olímpicos similares acabaram sendo proibidos porque eram práticas pagãs. E aí, então, durante a civilização católica, se deu força, né? O empenho ficou direcionado para outras áreas esportivas, caça, duelos, justas, lidar com espada, arte da cavalaria, mesmo com feras, né? Por exemplo, a tourada. Então, surgiram novas modalidades de esporte, elas voltadas principalmente para a guerra, e também formação do caráter. Isso aí foi uma herança grega que acabou ficando, né? Haja vista a tourada, que é muito relacionada a isso, né? Então o mundo já tinha esquecido aí desses jogos pagãos, esses jogos pan-helênicos, até que chega a figura de Coubertin no final do século XIX, um francês, né? Coubertin. Ele era obcecado com a Grécia. Na realidade, ele era um romântico, idealizava a Grécia Antiga, então ele tinha uma visão toda idealizada da Grécia e tal, que não corresponde à realidade. Ele era um estudioso dos esportes, ele queria fomentar a prática esportiva na França, escreveu livros nessa área, e com duplo objetivo, tanto como formação, tanto como na parte de educação, como na parte de preparação para a guerra, né? E tendo em vista essa obsessão que ele tinha com o esporte e pela Grécia Antiga, ele resolveu então ressuscitar, né, os Jogos Olímpicos. A ideia avançou, e aí em 1896 foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da época moderna, né, em Atenas, né?
Não sei por que não fizeram em Olímpia, já que os jogos eram em Olímpia, né? E aí acabaram fazendo, né, em Atenas. Inclusive, quando o Coubertin morreu, levaram o coração para ser enterrado em Olímpia. E aí, então os Jogos Olímpicos pegaram, e depois os Jogos Olímpicos na Idade Moderna ficou com uma feição diferente do antigo. É curioso, né? O mundo moderno se diz um mundo laico, que não tem referência à religião, e no intuito fazem jogos que remetem ao paganismo grego, uma contradição, né? Laicidade de um outro, mas aí se inspiram nos jogos que não eram laicos, eram voltados para o falso deus Zeus, né? Então, quer dizer, incoerência do mundo moderno. Aí quando interessa é uma coisa laica, quando não interessa, aí valoriza um paganismo antigo, típicas coisas de contradição do mundo moderno, né? Agora, desde logo já se percebeu as Olimpíadas como um mecanismo de propaganda, né, de nações ou de ideologias e tal. Então, ficou famosa a Olimpíada de 1936 em Berlim, no qual Hitler usou esses jogos para fazer propaganda do seu regime, né? Aliás, se não me engano, foram das primeiras transmissões ao vivo, né? Foi em Berlim, em 1936. E aí então já se começou a utilizar então os jogos como espetáculo, né? E aí os artistas, os atletas se tornam artistas. O esporte se torna um espetáculo, né? Então o esporte hoje em dia, né, na realidade um espetáculo, e o atleta vira um artista. Esse que se tornou, infelizmente, o esporte, né? É lógico que eu não sou contra o esporte, sempre gostei de jogar futebol, andar, jogar squash, etc. Não sou contra esporte, que eu sou contra a espetacularização, a obsessão com o esporte, o culto ao corpo. Isso aí tudo é exagerado, tudo está errado, né? Deveria ter uma justa medida no esporte, e o mundo moderno não tem justa medida coisa nenhuma. Então, já desde muito tempo, os esportes, então as Olimpíadas, se tornaram então cativas de ideologias, quer de propaganda de um regime, quer na mão de grandes empresas que utilizam os jogos para fazer propaganda de seus produtos. Então, jogadores famosos usam chuteiras, atletas famosos usam marcas X, Y e Z, e aí acabam fomentando, né, acabam fazendo propaganda dessas empresas, né? Então se tornou uma coisa capitalista, ao mesmo tempo uma coisa de fomento de ideologia de determinados regimes. No tempo da Guerra Fria, a União Soviética investiu muito, né, em propaganda nas Olimpíadas. Então ela sempre ganhava. Número 1 no quadro de medalhas era a União Soviética. Quando adolescente, quando eu acompanhava, estava sempre lá. A União Soviética estava sempre em primeiro. Na realidade, eu me lembro de ter acompanhado uma, né, que era de 88, eu acompanhei bastante. A de 1988, acho que foi em Seul, e a União Soviética estava lá primeira, disparado, né, sempre. Outra que se destacava no mundo comunista era a Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental fazia isso como uma propaganda do regime, mas de modo completamente criminoso, né? Então se investia muito em doping, drogas, para que os atletas tivessem um desempenho melhor que a média. E muitos atletas depois acabaram morrendo cedo, e os que sobreviveram e estão hoje velhos estão com vários problemas de saúde, né? Aí tem uma oposição. Se o esporte é para a saúde, como é que se explica que atletas de alta performance têm problema de saúde? Isso não ficou adstrito à Alemanha Oriental, por exemplo, nos Estados Unidos também. Eu me lembro que eu acho que tinha uma corredora chamada Florence Griffith Joyner, se não me engano. Ficou muito famosa, ganhou muitas medalhas e morreu cedo, num ataque cardíaco muito mal contado, provavelmente decorrência de doping. Teve vários casos de doping, né? Uma vez conversando com uma pessoa que trabalhava na área, disse que a diferença não é quem usa doping e quem não usa, é quem é descoberto no doping e quem não é, né? Mas a Alemanha Oriental tinha um agravante. Além de usar doping e prejudicar a saúde dos atletas, eles usavam a chamada gravidez técnica, né? Então eles obrigavam as atletas a engravidar, e depois elas tinham que fazer um aborto
em determinado, não sei quantos meses antes da competição. Então, olha que coisa abjeta, nojenta. Eu não sei se chamava aborto técnico ou gravidez técnica, também não entendo de medicina, não sei por que a gravidez ajudaria no desempenho das mulheres, né? Então a mulher engravidava, a atleta engravidava, e ali X meses antes dos jogos era provocado um aborto de propósito. Isso daí aumentava o rendimento das atletas, né? Então a Europa Oriental, as Olimpíadas foram usadas como propaganda do regime e foram usados esses expedientes absolutamente nojentos para aumentar aí o desempenho, né? Aí a União Soviética acabou, faliu. Os Estados Unidos, até o advento agora da China, se tornou, né, a grande potência do esporte, também não deixa de ser uma propaganda dos Estados Unidos e não deixa de ser uma propaganda materialista e um apelo ao consumismo e o fortalecimento das grandes marcas e das grandes empresas, né? Lembrando só como curiosidade, na década quando houve a Olimpíada de Moscou em 1980, que dizem que o Brasil foi roubado lá numa competição do João do Pulo. Isso é verdade, do João do Pulo. Dizem que o João do Pulo era para ele ganhar o ouro, mas aí o juiz que era soviético acabou calculando mal lá de propósito e deu ouro para o russo, né? Não sei se a história é verdadeira, mas eu me lembro de ter ouvido essa versão, né? Então o João do Pulo era para ter vencido. Então, além do doping, além de ser uma coisa ideológica, além de ter muito dinheiro, capitalismo, etc., ainda tem essas roubalheiras que é comum em todas as áreas, né, do esporte, né? E aí os Estados Unidos usa como propaganda, e agora a China, né? A China parece que está na frente do quadro de medalhas e também não deixa de ser assim uma propaganda do regime. Cuba, teve uma época que Cuba era muito boa nas Olimpíadas, principalmente no boxe, também fazia propaganda do regime. É claro, né, os cubanos que podiam fugiam, né? Na União Soviética também havia um estrito vigilância dos atletas para eles não fugirem, porque quando havia Jogos Olímpicos fora do controle soviético, a tentação do atleta é fugir, né? Ficar livre do regime comunista, onde tinha que ter sempre uma vigilância aí em cima dos atletas da órbita soviética para eles não irem embora, né? Também teve um episódio triste nas Olimpíadas, né, em 1972, quando o Setembro Negro massacrou os atletas de Israel, né? E aí depois Israel foi atrás e conseguiu matar os assassinos, né? Então as Olimpíadas, elas se relacionam muito com o século XX, né? A história do século XX segue, ou melhor, as Olimpíadas seguem para e passo a história do século XX, né? Andam juntas, né? E agora em Paris, claro, tivemos aí uma agenda woke lá em Paris, tivemos aí uma profanação ali da Santa Ceia horrível. O autor diz que não se inspirou na Santa Ceia, inspirou num quadro chamado Festa dos Deuses. Só que aí vendo o quadro Festa dos Deuses não tem nada a ver com aquela representação, né? A representação parece mais uma paródia da Santa Ceia do que a Festa dos Deuses, né? Se o autor realmente se inspirou na Festa dos Deuses, o Festim dos Deuses, é um quadro do século XVI, ele se inspirou mal, não soube trabalhar, né? Ou ele é muito incompetente ou deu uma desculpa esfarrapada, um dos dois. Ficou chato dizer que é paródia da Santa Ceia, então vamos inventar outra coisa. Ou foi muito incompetente, né? Se inspirou numa coisa e pareceu outra, né? Então é duas uma pessoa de má fé ou um tremendo do incompetente. E ali avançou, né? Eu não assisti, só vi algumas fotos, eu não vou ficar perdendo tempo e vendo os delírios da Olimpíada Francesa, né? Aí disse que teve um show de rock que misturado com ópera, apareceu lá uma cantora simulando Maria Antonieta decapitada, ou coisa de mau gosto, totalmente mau gosto sobre todo o ângulo, e aí fica uma exaltação da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa teria sido boa e a decapitação da Maria Antonieta teria sido uma coisa boa porque acabou com uma suposta opressão da realeza e da nobreza, iniciou-se um período de democracia e tal, e bababá, ou seja, se cultua então a Revolução Francesa. Lembrando que hoje estamos aí encerrando a campanha
da nossa editora Caravelas. Hoje é o último dia para comprar os livros, os 2 livros que lançamos sobre a Revolução Francesa, com desconto e com o bônus de ter acesso ao curso História da França de graça. Depois dessa campanha, quem comprar os livros com outros preços não terá acesso ao curso de forma gratuita. Então não perca a oportunidade de comprar os livros e ganhar o curso sobre História da França. Então, lá a Maria Antonieta decapitada é uma coisa de muito mau gosto, além do que exaltação da Revolução Francesa. Se vende mentira, né, dizendo que a Revolução Francesa teria sido boa, isso que eles querem vender, né? Se fosse representar a Revolução Francesa como ela foi, por que não falaram então do terror? Tinham que ter colocado a guilhotina lá na Olimpíada, e não a decapitação da Madriva, colocar a guilhotina como símbolo, que não matou só nobres, matou gente simples. Por que não falaram dos massacres da Vandéia, né? Pois é. Houve a polêmica, né, do box, que uma italiana chorou, por causa, nem vou entrar em detalhe, que eu não sei o caso. Teve também o caso do Senna supostamente despoluído, então o Macron, melhor dizendo, Lacron, disse que despoluiu Senna, grande obra, papapá, e aí os atletas foram fazer como tô rindo para não chorar, foram fazer umas competições no Senna e acabaram passando mal porque o Senna não estava despoluído. E o Macron acrescentou orgulho, né? Falou que era liberdade, igualdade, fraternidade e orgulho. Curioso, né, acrescentar orgulho, porque orgulho, na acepção correta da palavra, não é virtude, é vício, né? É um dos vícios capitais, né? Então, o Macron aí confessa uma França orgulhosa. A França, atualmente, é uma França orgulhosa na acepção original aí do termo, né? Para falar a verdade, uma coisa eu gostei muito dessa Olimpíada, que foi a foto. Eu não sei quem tirou daquele surfista, do surfista brasileiro, não sei o que, Medina, acho que o sobrenome dele é Medina, voando sobre as águas, né? Foi uma bela foto, aquela. Realmente achei impressionante como o fotógrafo foi hábil em pegar ali a cena. Realmente foi impressionante. Foi a única coisa que eu vi dessa Olimpíada que eu gostei, foi essa foto, né? Então, infelizmente, nós vemos isso. O esporte transformado como show, atletas viraram artistas, propaganda woke, um espetáculo, na realidade, muito fútil, uma coisa que realmente não vale a pena perder tempo, né? Uma pena que fizeram isso com o esporte. Bom, era isso que eu queria comentar aqui nesse vídeo. Obrigado e até o próximo.